Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quarta-feira, 3 de agosto. Eu sou Thaís Herédia e com Priscila Yasbeck vamos juntas te deixar bem informado do que é importante na economia no Brasil e no mundo. Minha gente, o Brasil está embarcando de vez na campanha eleitoral com um ambiente econômico muito melhor do que o antecipado pelos economistas. A redução de imposto permitiu queda dos preços, a inflação vai ser mesmo menor e a atividade econômica vai reagir com esses benefícios que estão sendo distribuídos pelo governo. Estou falando tudo agora em 2022. A despeito desse oásis promovido pela política, o Banco Central não vai escapar de fazer mais um ajuste na taxa de juros. A dúvida é se vai ser o último. Hoje, o Copom completará 12 altas seguidas, uma das maiores sequências desde o sistema de metas para a inflação, quando o Copom passou a ter um método e um processo muito mais rígido, vamos dizer assim, na tomada de decisão. Essa provavelmente vai ficar marcada como um dos períodos de maior aperto, mais longínquo aperto monetário do Banco Central. A Selic tem, diante da sua tarefa de combater a inflação, ela precisa ainda reagir ao que vai fazer o Banco Central nos Estados Unidos e como vai ser a política fiscal do próximo governo, ou seja, qual será o grau de equilíbrio ou desequilíbrio das contas públicas a partir do ano que vem. No menu do Comitê de Política Monetária tem também, como eu disse agora, a trajetória dos juros americanos, que segue como um fator de incerteza. E para completar esse quadro, mas já agora com um gostinho de fim de festa, a visita de Nancy Pelosi a Taiwan, que aumentou bastante a atenção dos mercados, mas agora nessa quarta-feira o avião dela já foi embora, ela ficou menos de 24 horas na ilha, apesar de ter feito pronunciamento de apoio à democracia, ter comprometido os Estados Unidos como um todo no apoio e na proteção à democracia da ilha que fica ali próxima à China e reivindicada pelo governo chinês. Então, no episódio de hoje, a gente começa falando da expectativa para o Copom. Como vocês sabem, a reunião termina depois do fechamento dos mercados e, assim como aconteceu nos últimos encontros, a taxa, o movimento, o tamanho do movimento já está completamente precificado, uma alta de 0,5 ponto percentual para 13,75%, e a discussão será sobre o comunicado, como o Banco Central vai sinalizar o que ele deve fazer nas próximas reuniões. Tem boa parte do mercado achando que talvez já tenha chegado a hora de parar, inclusive para entender qual o efeito que esse movimento feito até agora vai provocar. O Audi Cunha, especialista CNN, ouvido hoje no Money, nós vamos dividir agora um trechinho com vocês sobre a leitura dele da perspectiva para o Copom. Parar ou não parar agora? Eis a questão. Vamos ouvir o Audi Cunha. A expectativa é de mais uma alta de taxa de juros. Nós devemos estar indo para um patamar de 13,75 de Selic. Preciso aguardar ver o que o Copom vai se pronunciar em relação aos próximos passos. Eu acho que ainda existe uma possibilidade razoável de essa não ser a última alta, porque a inflação continua muito alta no Brasil, Como continua muito alta no mundo, o mundo continua subindo taxa de juros e o Brasil, apesar de ter começado a subir as taxas de juros antes, ainda tem uma pressão inflacionária considerável. Agora vamos falar um pouco sobre a repercussão no mercado, falar dos mercados internacionais, porque ontem, apesar de toda a tensão com Taiwan, um analista resumiu bem o que aconteceu, Então, os estrategistas viram como um sinal de alívio a falta de grandes surpresas na visita de Nancy Pelosi. Como definiu um analista, o mercado estava se preparando para o pior e talvez nenhuma notícia seja uma boa notícia. Dito isso, o que pesou mesmo, de fato, foram os juros. Então, algumas análises caminharam nesse sentido de dizer que o que fez preço no mercado ontem foram as falas de dirigentes do Fed. 4 membros fizeram discursos com tons mais duros, tons menos duros, ou mais hawkish, mais dovish, como o mercado gosta de falar, mas vou trazer aqui então alguns destaques. Mary Daly disse que a tarefa de conter a inflação não está nem perto de ser concluída. Depois, Loretta Mester disse que a inflação não esfriou.
Charles Evans disse que uma alta de 0,75 ponto percentual nos juros em setembro seria ok, falou que de meio ponto seria razoável, mas de 0,75 ponto também seria ok. E para completar, depois dessas 3 falas, James Bullard, que é considerado um membro mais duro do Banco Central americano, disse que os juros vão precisar ficar mais altos por mais tempo. Ou seja, os 4 membros que falaram de diferentes FEDs regionais disseram que é preciso manter a política monetária restritiva, ou seja, os juros altos, elevação dos juros, para conseguir combater a inflação que está longe de ser contornada. Então, isso gerou uma elevação das apostas de aumento de 0,75 ponto nos juros americanos. Na próxima reunião de setembro, essas apostas subiram de 29% para 44%. As apostas majoritárias ainda são de meio ponto, mas com isso trouxeram uma calibragem sobre o que tinha dito o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, logo depois de fazer a decisão de elevar os juros em 0,75 ponto na semana passada. E a gente conversou sobre isso com o Audi Cunha, que deu a sua visão sobre essas falas justamente dos membros do Fed. A gente questionou ao Audi se essas falas vindo todas juntas e de forma coordenada tem alguma razão por trás. Vamos ouvir. Eu acho que o resumo das falas é, sim, de um tom mais sério em relação a uma expectativa anterior que o mercado criou, de que o Fed teria emitido sinais de um arrefecimento nesse movimento de alta das taxas de juros. Houve muita discussão logo depois da fala do Powell. A primeira reação do mercado foi uma reação de interpretar como uma fala mais dovish, né? Ou seja, de movimento mais calmo de subida de taxa de juros, mas mesmo em seguida, depois da fala do Powell, muita gente disse, eu fui ler e fui com mais atenção o que ele havia comentado, não vi da mesma forma. Ele disse, na verdade, de que é preciso aguardar os próximos sinais, mas em nenhum momento se fez alguma análise de que a inflação estaria cedendo numa velocidade mais rápida e que o foco continuava a ser de redução da taxa de inflação e de reconhecimento que ela estava alta. O que eu acho que essas últimas falas estão demonstrando é uma preocupação de outros membros também do Banco Central americano, né, do Fed, de que tem trabalho para ser feito. Se tem trabalho para ser feito do ponto de vista de controle da inflação, isso significa que nós devemos esperar, sim, mais altas de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, essa visão do Audi é interessante, né? Porque mais ou menos o que ele diz é que o mercado interpretou o que quis interpretar, né? Mesmo quando o Jerome Powell falou, e a fala dele foi interpretada como uma fala mais suave, que sinalizava um aumento menor, uma desaceleração da alta dos juros, alguns analistas chegaram a observar que não tinha nada muito consistente na fala de Jerome Powell que trouxesse essa expectativa de que a desaceleração dos juros americanos aconteceria. Eu até comentei sobre isso em algumas das aberturas de mercado aí recentes. Então, vieram essas falas ontem, que daí trazem mais uma confirmação de que talvez o Fed não consiga ser tão suave quanto Jerome Powell gostaria, porque a inflação continua muito distante da meta. Então, isso também jogou pressão para as taxas de juros de outros países, inclusive aqui o Brasil. A expectativa hoje para a decisão do Copom, como a Thaís falou, é uma expectativa de alta da taxa, de meio ponto da Selic, levando a Selic de 13,25 para 13,75, mas diante desse tom mais duro desses membros do Fed ontem, criou-se uma dúvida sobre o que o Banco Central brasileiro vai sinalizar no seu comunicado, porque havia uma expectativa ampla de que, e há ainda, de que o ciclo de alta da Selic termine nessa quarta-feira, mas agora, com essas falas mais duras desses membros do Fed, talvez haja uma sinalização em algum caminho diferente. Então, os investidores vão ficar de olhos bem atentos ao comunicado do Banco Central aqui, do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central brasileiro. Meus caros, rapidamente passando por Taiwan ainda, né? Lembrando que a presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, já saiu da ilha, foi com direção ao Japão e à Coreia do Sul, faz parte desse itinerário dela pela Ásia. E, de novo, por mais que não tenha acontecido um cataclisma, né, de pânico nos mercados, por exemplo, quando aconteceu a invasão da Rússia na Ucrânia, os analistas internacionais, eu conversei, Priscila também ouviu alguns, seguem preocupados não
preocupação com o agora, né? Essa tentativa de precificar ali uma crise iminente, que o mercado simplesmente abriu mão dela, até porque tem coisas mais urgentes no curto prazo, como a própria guerra que está acontecendo na Ucrânia e já coloca sob ameaça a economia alemã, mas também a guerra interna dos Estados Unidos contra a sua inflação. E Taiwan tem uma coisa interessante, porque a ilha é considerada uma economia em desenvolvimento, mas na prática ela é muito comparável às economias mais avançadas do mundo. Ela é a 10ª maior economia da Ásia, tem um PIB praticamente formado pelo setor de tecnologia. A Bolsa de Valores de Taiwan, ela tem quase 60% de representação de empresas de tecnologia, uma das maiores do mundo, maior que os Estados Unidos, maior que a China, nem se compara com relação ao Brasil. A relação de interdependência entre China e Taiwan, do ponto de vista comercial, também existe, porque Taiwan é uma das maiores produtoras de chips do mundo e naquele chip que é considerado de altíssima qualidade, ela domina com mais de 90% da produção. E China depende, até pelo seu parque produtivo, manufatureiro, depende de parte das importações de chip, depende de Taiwan. Na outra ponta, Taiwan é dependente de importação de alimentos. Então, qualquer decisão de retaliação, de bloqueio, por exemplo, não efetivamente uma guerra, uma invasão, mas de bloqueio a Taiwan, já provocaria ali mais tensões. Eu conversei com o embaixador Rubens Barbosa e ele traz uma tese interessante em que ele diz o seguinte: em algum momento, né, nos próximos 20 anos, mais ou menos, se a China realmente se confirmar como a maior potência do mundo, é capaz que Taiwan diga, escuta, vamos virar uma China só de novo, porque vai ser interessante para Taiwan estar absolutamente alinhada e aliada a China já na posição de maior potência do mundo. Agora, essa relação comercial, ela não está restrita aos dois, né, a China e a Taiwan. Pelo contrário, ela já é um prolongamento de uma discussão que começou mais cedo, que a Priscila vai trazer agora, que é a briga comercial, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que começou mais cedo e ganha esse capítulo agora com Taiwan. Pois é, uma análise que foi feita ontem sobre essa história toda, esse conflito, né, essa tensão que aumentou entre China e Estados Unidos, é que apesar de os analistas internacionais, majoritariamente, não preverem nenhuma guerra chegando às vias de fato, né, até é a opinião do nosso analista de internacional, Lorival Santana, que acha que não vai haver uma guerra, pelo menos não tão cedo, no curto prazo, mas existe uma guerra que já está em curso desde 2017, que é a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que foi iniciada no governo de Donald Trump, né? Fazendo uma análise um pouco mais profunda, basicamente os Estados Unidos entraram no século XXI sendo os bastiões do multilateralismo, eles que apoiaram a entrada da China na OMC em 2001, porque tinham uma visão de que, sendo os grandes líderes globais, eles se beneficiariam com esse aumento da relação comercial com a China, mas, posteriormente, eles começaram a perceber um avanço muito forte da China que eles não imaginavam, e aí, com isso, foi como se eles tivessem falado, bom, agora a gente não quer mais brincar dessa história de China, de globalização, porque quando eles estavam com o domínio da bola, estava muito bom para eles. Quando não estavam mais com total domínio da bola, já começaram a ver as questões com ressalva. Isso piorou depois da crise de 2008, depois também de guerra no Iraque, guerra no Afeganistão, endividamento público dos Estados Unidos piorou. Então, os Estados Unidos passaram a ter uma economia mais frágil nos anos 2000 do que tinham nos anos 90. Depois disso, eles começaram a ter mais questionamentos, então, sobre essa relação comercial com a China. E isso ganhou força e deu insumo para a campanha de Donald Trump, que veio ao poder nos Estados Unidos, assumiu o poder nos Estados Unidos, com uma das suas bandeiras sendo justamente essa questão do protecionismo e do nacionalismo e da guerra comercial. Então, quando ele estava no poder, lá em 2017, 2018, começou a impor aumentos de impostos sobre produtos importados da China. Essa história deu uma acalmada por causa de pandemia, porque uma pandemia junto com guerra comercial seria demais, né, para os países todos. Então, a situação deu uma suavizada, mas antes da pandemia só se falava em guerra comercial. No início de 2020, eu lembro que no mercado era todo dia, o assunto era guerra comercial, como que as coisas poderiam piorar no mercado por causa de guerra comercial. E aí veio, então, pandemia, guerra na Ucrânia, e agora, então, esse assunto volta à tona com essa visita de Nancy Pelosi a Taiwan.
qual que é a análise que os economistas já estão fazendo? Que já há consequências práticas dessa visita de Pelosi. Tem uma fábrica de baterias que tinha anunciado que ia criar uma planta ali com investimentos de cerca de 5 bilhões de dólares nos Estados Unidos, uma fábrica que forneceria baterias para carros elétricos da Tesla e da Ford, cancelou os seus planos. Então, já há uma consequência prática de empresas que estão cancelando planos de investimento nos Estados Unidos por causa da hostilidade, né, que é vista pela China com essa situação de Taiwan. Mas, além disso, também há a previsão de que a situação piore, né, já que a China pode usar sanções econômicas, né, pode aumentar o tom da guerra, e os Estados Unidos também, justamente por causa disso. Um outro exemplo de como a situação da guerra comercial pode piorar é o Science Act, que foi aprovado pelo Congresso americano, que é um pacote bilionário de mais de 50 bilhões de dólares para incentivo à fabricação de chips nos Estados Unidos, né? Então, existe essa guerra de chips em curso, Taiwan é um importante fornecedor, a Thaís falou sobre isso, e os Estados Unidos percebem que precisam reduzir a dependência dos chips que vêm da Ásia. Então, estão fazendo esse pacote que já foi aprovado, até esse pacote começou na gestão de Trump e caminhou na gestão agora de Biden, com essa aprovação recente no Congresso. E um ponto importante que repercutiu bastante é que uma das ressalvas dentro do pacote é que as empresas que receberem esses incentivos para a fabricação de chips nos Estados Unidos não vão poder ter relações comerciais com a China. Então, é mais um claro exemplo prático de como a guerra comercial continua com seu curso e talvez tenha até uma piora, né, daqui para frente por causa dessa situação toda em Taiwan. Como que fica o mundo e qual que é o reflexo disso até para os países emergentes, para o Brasil? É um mundo que já vive com alguns gargalos importantes por causa de pandemia, choques de oferta, cadeias que se desestruturaram por causa da pandemia, ainda estão com dificuldade de retornar à sua capacidade plena. Isso se soma à guerra na Ucrânia, com Rússia e Ucrânia sendo importantes produtores de commodities no mundo, e os países todos vendo que essa dependência da economia global pode prejudicar suas economias locais. Tudo isso gera insumo para o questionamento sobre a eficácia da globalização, para a discussão sobre desglobalização, e com esse acirramento de guerra comercial entre China e Estados Unidos, se de fato a situação piorar, é mais um elemento para esses questionamentos e mais um elemento que pode fazer com que o comércio global tenha um fluxo menor, né? Trazendo consequências ainda piores em termos de aumento de preço, de inflação, fora que toda essa tensão traz um aumento, uma pressão sobre o dólar, que daí os investidores todos com temor do que vai acontecer vão buscar refúgio no dólar, isso gera um aumento na moeda, inclusive o dólar ontem já fechou em alta. Então, toda essa situação acaba preocupando muito em termos de comércio e economia global como um todo, que já vem desacelerando, e tudo que o mundo não precisava agora, como eu disse ontem aqui, é mais uma tensão aí piorando a situação. Só para finalizar, falei sobre o mercado se sentindo de leve, aliviado ali, porque a visita de Pelosi não trouxe grandes surpresas negativas, mas vale falar que hoje as bolsas estavam abrindo mistas, tentando recuperar alguma coisa da queda de ontem, mas também porque estavam dando um pouco de lado, porque também saíram vários PMIs, né, índices de atividade na Europa, vários países europeus, França, Itália, Reino Unido, todos eles mostrando em julho ou uma contração ou até um avanço, né, uma leitura acima de 50 pontos em setores como serviços, mas com um avanço ali no pior nível em meses ou desde o ano passado. Então, mais do mesmo, índices mostrando aí que a situação da economia não está fácil. Na Europa, inclusive, zona do euro apresentou contração, o PMI composto, e isso sinalizou, trouxe um alerta aí de que o PIB da zona do euro pode ficar, inclusive, negativo em julho. Pronto, com essa leitura completa sobre o que está acontecendo na economia e como é que isso vai bater no nosso portão aqui brasileiro, você já está super bem informado com o episódio de hoje. O CNN Money volta amanhã, óbvio que vamos trazer todas as repercussões sobre a decisão do Comitê de Política Monetária, pode já esperar, 13,75% deve ser a nova Selic a partir de quinta-feira, e o que vem depois disso, né? Afinal de contas, a inflação começa a cair quando? Esse impacto começa a cair com força na atividade econômica, por exemplo, vai dar para escapar até quando? Vamos trazer a leitura completa para vocês aqui, tá bom? Se cuidem, um beijo, até! Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto.
Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.